oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor e nós vamos pregar a palavra dele como ele nos ordenou, nos comissionou para que pregássemos a sua palavra no ID. E nesta noite nós estamos aqui fazendo essa live para honra e glória do nome do Senhor. O pastor Ferreira ele não se encontra e nós estamos incumbidos de pregar o Evangelho nesta noite, de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. E desde já eu sempre agradeço a Deus pela vida dos meus irmãos, daqueles que entram, daqueles que compartilham conosco, não é? A nossa irmã Elzira Ozer de São Paulo, que Deus te abençoe, minha irmã. A Josi Maria Santos também de São Paulo, que Deus te abençoe. A irmã Maria Carmo e o pastor Sérgio da Conceição ali do Jardim Sacramento, que Deus abençoe vocês rica e poderosamente. A irmã Leni lá em São João do Manhuaçu, a congregação de Muqui no Espírito Santo, a igreja de Cachoeiro do Itapimirim, eu quero mandar um grande abraço, né? Em nome de Jesus, pastor Samuel Matos, os irmãos que ali estão batalhando pela fé que foi entregue aos santos, e nossa irmã Nininha Alonso, né, que sempre esteve conosco desde o início dessa live lá na pandemia, e os irmãos que eu acabei de falar, né, também quero mandar um abraço para o Ricardino Brito, né, que Deus te abençoe, pastor Paulo Ribeirinho, pastor Heron Miranda, que Deus abençoe o irmão, pastor Ademir Chaves também, pastor Rosildo lá de São Carlos, o irmão José Rocha, irmão Luiz Correia, pastor José Rocha lá em Foz do Iguaçu, um abraço pastor Raimundo, então quero deixar, e outros irmãos que sempre têm entrado, né, irmã Delvira também, aqui do Jardim Meriti, que Deus te abençoe, não é, minha irmã? Elisa Mar, todo mundo aí, Guilherme Gomes Visa de Cachoeiro Itapimirim, vários irmãos que entram, que agora me foge a mente, não é? Os irmãos ali do Brejo Grande, os irmãos ali da sucursal do Espírito Santo, enfim, tem muitos irmãos, né, que estão conosco. Está ali a nossa irmã Leia Matos também, né, que Deus abençoe. Está ali Esther Gomes, é minha irmã, né? Muito bem, que Deus possa te abençoar aí, minha irmã. E nós estamos felizes, porque Deus assim nos concede pregar o Evangelho dele, não é? Falar das maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Também um abraço aí para o meu pai, né, pastor Ferreira, onde ele estiver viajando, ele e minha mãe, né? Que Deus possa estar abençoando-os. E também eu quero orar por aqueles que estão enfermos, que estão necessitados
né, de oração. Meu primo Benoni é um que precisa, né? Foi hospitalizado, e aí uma luta muito grande, né? Filho do saudoso pastor Frederico, meu tio. Então esses irmãos, primos assim muito chegados, né? E também irmãos em Cristo, na fé em Cristo Jesus, para os meus primos ali, irmãos dele, né? Para os outros primos também. Então eu quero que Deus possa estar abençoando vocês todos, amém? Fátima Almeida também, né, que sempre entra, que Deus possa estar te abençoando. Fátima, tem mais irmãos que entram, estou tentando me recordar aqui, não vou conseguir, mas recebo o nosso carinho, não é? O amor fraternal que nós devemos, e em nome de Jesus nós vamos orar pelos enfermos, tá? Quero deixar a paz também para o pastor Gênesis em São Paulo, para os pastores aí desse estado maravilhoso, né, que sempre nos recebem, os pastores nos recebem muito bem, assim, de uma maneira muito especial mesmo. Nós nos sentimos acolhidos quando nós vamos em São Paulo, né? Que Deus possa estar abençoando vocês todos aí em Cristo Jesus, amém? Nós vamos orar, vou entregar os enfermos agora nas mãos do Senhor e depois nós vamos ler a palavra de Deus em Daniel, no capítulo 2, amém? Senhor Deus e Pai, bendito seja o Teu nome para todo sempre, exaltado sejas Tu, ó Pai, de geração em geração. Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és bom, Tu és o nosso Deus conosco, Tu és o nosso provedor, o Salvador e Senhor das nossas vidas, aquele que nos conduz, o nosso Redentor, o nosso condutor aí na luta diária, enquanto estamos aqui nessa terra, vamos andando, vamos prosseguindo para frente, para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, com a ajuda do Espírito Santo do Senhor. Senhor, eu quero entregar também a minha família, pela perda recente da minha irmã. Quero entregar meus irmãos em Tuas mãos, abençoa-os pela Tua infinita misericórdia, abençoa, Deus, os chegados, os pastores que tiveram ali no sepultamento, cerca de um mês atrás, que o Senhor possa estar abençoando cada um, todos os irmãos queridos que ali estiveram. Ó Senhor, que a Tua graça esteja sobre cada um, sobre nós também, e que o Teu Santo Espírito continue a nos consolar. Acima de tudo, ó Pai, dá-nos virtude e poder para pregar a Tua palavra, a Tua mensagem. Ó Pai, não deixe que este presente século venha nos enredar, mas estejamos firmes, inabaláveis, alicerçados na Tua palavra, Senhor, para que a todo movimento, para que a todo vento, para que a todo, ó Pai, toda coisa que é feita nesta terra, permaneçamos inabaláveis como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Estamos, ó Deus, e queremos continuar arraigados no Senhor. Te agradecemos por uma tão grande salvação, pela fé, pela esperança, pelo amor, pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, que nos lavou, que expiou as nossas culpas, nos purificou, e estamos agora, como diante do Pai, puros. Senhor, te agradecemos por tudo isso, pela saúde que temos, pelo trabalho, pelos estudos, enfim, por uma vida pia e sossegada, apesar de lutas, porque aqui não é o nosso descanso, mas nós temos companhia segura que é o Senhor. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos por conta própria. Nós temos o nosso Senhor, o Teu Santo Espírito, que foi enviado para ficar para sempre conosco. E somos gratos ao Senhor por Ele. Ó Deus, prepara o ouvido, as mentes e os corações de cada um para ouvir a mensagem nesta noite. E aqueles que entrarem posteriormente, ó Pai, toma-os em Tuas mãos, que a Tua mensagem possa estar atingindo cada um. Toma o Benoni, meu primo, nas Tuas mãos. Ó Deus, com a enfermidade, se tem alguma sequela, seja tirada pelo poder que há no nome de Jesus.
O Senhor é o médico dos médicos. Basta uma palavra tua, ó Pai, para que o teu filho sare, para que o teu filho volte ao normal e o teu nome seja glorificado. Acalma os corações, ó Deus, a certeza gerada em cada vida neste processo, ó Deus, que ela permaneça para a honra e glória do teu santo nome. E nós que testemunhamos, e nós que falamos, dá-nos, ó Deus, capacitação do teu Santo Espírito, ousadia por parte dele para falarmos do Evangelho maravilhoso do Senhor Jesus. Senhor, toma o Brasil nas tuas mãos, esta nação abençoada, que precisa ter o Senhor como seu Senhor, para ser uma nação feliz, para ser uma nação bem-aventurada. E, ó Deus, que os teus profetas e os pregoeiros da tua palavra preguem a mensagem do Evangelho que transforma, a mensagem pura que muda, a mensagem que não é negociada, a mensagem que não é ajeitada pelas circunstâncias, ó Pai, mas a mensagem poderosa na tua palavra, que atravessa séculos, que atravessa, ó Pai, milênios, e o mundo é transformado, e as pessoas são mudadas pela pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, faça-nos testemunhas fiéis. Não deixe que preguemos um outro Evangelho a não ser o Evangelho da Tua Palavra, dada como uma semente fiel e verdadeira, não corrompida. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado esta bênção. E eu te oro com fé e também por fé em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. E nós vamos ler a palavra do Senhor, não é? Está ali Deusdete Maria, Pai do Senhor Jesus Cristo, Pastor Ferreira e Pastor Rogério, peço oração pela minha saúde e minha família. Muito bem, Deusdete, nós vamos orar sim. Acabei de orar, mas no final nós vamos orar de novo, amém? Eu consegui ler ali, mas vamos orar. Mas nós vamos ler a palavra do Senhor para a gente meditar num texto muito conhecido, e tem muita gente fazendo uma confusão. De tanto falar, as pessoas acabam crendo por repetição daquilo que é dito. Mas a palavra de Deus, ela fala outra coisa. E está aqui em Daniel, no capítulo 2, né? No capítulo 2, do versículo 28 em diante, que diz assim, versículo 29, versículo 27 em diante, Daniel 2, 27 em diante. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei quer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em outros os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre
a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele todos entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. É um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiúça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares, ou seja, libações e perfumes, oferta de manjares, ou seja, uma oferta de cereal, e perfumes suaves, ou seja, o incenso, para queimar como se ele fosse um filho de uma divindade. Amém? Todos vocês conhecem esse texto maravilhoso, e ele é um texto atualíssimo, onde o rei Nabucodonosor teve um sonho, não se lembrou, esqueceu, eu também não me lembro de sonho, né? E ele se esqueceu, e ele ficou inquieto. Importante o seu espírito, o seu interior inquieto, chama os magos, chama os astrólogos. Olha, eu sonhei, mas eu não lembro. Falaram, diga o sonho pra gente que a gente dá a interpretação. Ele falou, não, o que foi me tem escapado. Não consigo lembrar, mas eu preciso saber que sonho foi esse. Diga o sonho. Falou, vocês estão querendo me enrolar. Eu preciso saber do sonho e saber dessa interpretação aí, porque tem algo aí. Não, mas isso que o rei requer é muito difícil. Nenhum legislador soberano, né, pediu isso a algum astrólogo, mago ou caldeu, porque isso aí não é coisa de homem. Isso está nos deuses, cuja morada não é com a carne. Na hora o Nabucodonosor mudou o semblante, gastando um dinheiro para botar nata elite em volta dele. Na hora que ele mais precisou, a coisa não funcionou. Acaba com isso, que eu já vi que não vai dar certo. Não é? Mas estava ali Daniel, seus amigos, e Deus usou Daniel para mostrar o sonho para ele e deu a interpretação para ele. Todos nós conhecemos essa passagem, né?
como os reinos deste mundo foram atribuídos as suas importâncias por metais, onde o próprio Nabucodonosor, representando a Babilônia, seria a cabeça de ouro. Todo o império que ele construiu, tudo isso saiu da vontade da mente dele, para que realmente houvesse nessa terra algo de belo, algo de extraordinário, algo que se aproximasse de uma perfeição. Depois, Daniel ele vem inferiorizando os metais, bem como a atividade desses reinos. O próximo seria de prata, na Pérsia. O metal que fala é o cobre, aquele troço avermelhado parecendo que é ouro, mas não é. Cobriu toda a terra. E depois vem o reino de ferro, representado por Roma, e depois as partes ali embaixo de barro com ferro nos artelhos, né? Nos pés e nos dedos ali. Ou seja, barro não se mistura com ferro. Não adianta que não se mistura, não dá liga. Irmãos, esses reinos foram tudo que esse mundo conseguiram produzir de melhor. No Apocalipse, fala que Babilônia, em uma hora chegaria o juízo dela, e os pilotos e os marinheiros das naus veriam de longe o fogo sobre Babilônia, sobre todo esse esquema nesse mundo, que o que tem de melhor foi atribuído à Babilônia, e desnuda pra gente, né, que tudo isso aí acabou em uma hora, acabou assim, ó, rápido. O que tem de melhor nesse mundo, ele vai pegar fogo. Ele não subsistirá. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus ela é muito clara. Nos dias destes reis aí, ia ser levantado um reino. E este reino ele tem uma peculiaridade. Ele não vai passar para outro, e ele ia permanecer para sempre. Foi exatamente nos dias dos reis de ferro que apareceu João Batista pregando, anunciando o reino, dizendo que o reino de Deus era chegado. E começou a pregar uma mensagem de arrependimento, porque esta é a mensagem do reino. É arrepender dos seus erros, é entender que é um pecador, que é um necessitado da glória de Deus, da graça de Deus. Ah, mas eu acho que eu não sou ruim. E o Senhor Jesus, ele explicita na sua palavra que quem precisa de médico são os doentes, não são os sãos. Se você acha que está tudo bem com você, então você não precisa de Deus. Você não precisa de Jesus. Você acha que não precisa. Mas tem uma coisa que você desconhece. Toda pessoa, toda criatura vai dar satisfação para Ele, porque Ele também é o Criador. Você pode até nem precisar de nada dele aqui nesse mundo, mas vai ter que dar satisfação para ele depois. E é ele quem tem os destinos da humanidade, os destinos eternos foram criados por ele também. Bendito seja o nome do Senhor. Voltando ao sonho, não é? Daniel ele fala assim, olha, depois de ti se levantará um outro reino. O teu reino vai passar, vem um outro, só que não tão grandioso igual ao teu. Depois verá um outro reino no lugar desse, que ele é um reino de metal, vai cobrir toda a terra. Foi o reino da Grécia e Macedônia. E depois vem o reino de ferro, que seria simbolizado por Roma. Muito bem. E o
profeta ele fala, mas no versículo 44, mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. O reino que João Batista começou a pregar, que o reino de Deus era chegado. Depois Jesus ele prega dizendo que o reino de Deus está no meio de vós. No outro evangelho ele diz que o reino de Deus está dentro de vós. Este reino não é um reino terreno. Como o Senhor Jesus ele foi preso e interrogado, Pilatos perguntou para ele, tu és rei? Ele falou, meu reino não é deste mundo. Porque aquilo que tem de melhor neste mundo vai ficar neste mundo. A palavra de Deus diz que o mundo passa e as suas concupiscências. Vai passar estes reinos todinho, até o mundo vai passar. O céu passará com grande estrondo. Mas as palavras de Deus, o verbo de Deus, ele permanece para sempre. E a palavra de Deus, ela é muito clara. Que o reino tinha chegado. Certa vez, a esposa de Zebedeu falou assim para o Senhor Jesus, mestre, queria te pedir uma coisa, que esses meus dois filhos aí se assentassem, uma à direita e outra à esquerda no teu reino. Ele falou, você não sabe o que está pedindo. Né? Eles queriam, né? Eles também pediram. Aí ele falou, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Né? Podereis beber o cálice que eu hei de beber? Podemos, que eu estava pensando que era um cálice. Não, vocês vão beber sim, porque vocês vão padecer como eu vou padecer também. Mas o conceder a sentar-se à direita e à minha esquerda, isso é com o Pai. Não é comigo. E aí os outros começaram a injuriar, né? Os dois filhos de Zebedeu, João e Tiago. Mas o reino chegou. E eles possivelmente pensando que Jesus ali estava para fundar um reino, pegar em arma, libertar ali a Israel, Judá, a Palestina, do jugo de Roma. Chegou na hora, tu és rei dos judeus? Ele, tu dizes que eu sou, eu para isso nasci. Qual é teu reino? Ele, meu reino não é daqui. O reino de Deus, ele foi trazido de Deus para este mundo. Porque esta terra também é dele. Então ele pode trazer o seu reino, implantar o reino dele aqui na terra, porque a terra é dele. O mundo é dele. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, mas ele não é do maligno. E a palavra de Deus, ela é muito clara. O Senhor Jesus, ele falou, olha, todo poder me é dado no céu e na terra. O reino que eu trouxe, eu sou o Todo-Poderoso lá e aqui. Eu acabei de vencer a morte. Todo poder me é dado lá e aqui. Eu mando lá e aqui. E a palavra de Deus diz assim, olha, mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Eu quero nessa noite te convidar para fazer parte deste reino. Um reino indestrutível. Um reino invencível. Tentaram vencer no século I, com as arenas, com as perseguições, na Idade Média, na Idade Moderna, até hoje. O inimigo de Deus tenta frustrar
tenta atrapalhar. Mas o Senhor Jesus disse, olha, o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe deste mundo já está julgado. Decretado derrota, prenúncio de julgamento, onde será lançado no lago de enxofre, que é a segunda morte. Mas eu quero dizer para você, te quero convidar nesta noite para fazer parte deste reino. Um reino indestrutível. Um reino invencível. O mundo vive agora, queridos, guerra e rumores de guerra. É Irã, é Estados Unidos, é Israel, é Líbano, é Rússia, é Ucrânia, é Índia que vive em conflito com o Paquistão. É o Azerbaijão que agora anda futucando o outro ali do lado. É a Turquia querendo, a Hungria querendo brigar com a Ucrânia. É China, né? É Coreia do Norte. E os Estados Unidos aqui querendo amedrontar aqui na América do Sul. Guerra e rumores de guerra. Mas não é o fim. Isso é o princípio de dores, que é dito na palavra de Deus. Nesta terra que é de Deus, o reino de Deus que foi implantado, que não passará a outro, tem vivido turbulências por meio dos homens, mas eu quero dizer para você que o reino de Deus é invencível. Ele é indestrutível. Ele não será destruído. Depois a palavra de Deus diz, e este reino não passará a outro povo. Ele não será vencido, ele não tem prazo de validade. Ele não será vencido como Babilônia foi vencida, como a Pérsia foi vencida, como a Grécia foi vencida e como Roma foi vencido. Como a Roma foi vencida. Este reino não tem quem vai vencê-los. Não passará para outro. Esta é a promessa de Deus. Eu quero dizer para você, há uns 40 anos, uns 30 anos atrás, quando surgiu a história da nova era, e foi muito batido em cima, não é? Que viria a era de Aquário. Isso aí não vai acontecer, porque Deus não vai entregar o reino dele na mão, nem de era de Aquário, nem para anticristo. Ah, ele vai dominar a terra. Não. Ele vai tentar dominar a terra. Ele vai perturbar a terra e vai paz, daqui a pouco a repentina destruição. Mas ele não vai conseguir, porque Deus não vai deixar que o reino dele passe para esse daí. Isso é um fato. Agora, essa terra está debaixo de turbulência, está debaixo de aflições, de dores de parto, não é? De princípio de dores, melhor falando, para culminar em dores de parto. E a palavra do Senhor ela é muito clara quanto a isso aí. Mas o reino, ele não passará para outro povo, nem para a era de Aquário, nem para anticristo, nem para papa, nem para religião, nem para falso profeta, nem para nada. Porque todo poderoso no céu e na terra é o Senhor Jesus. A palavra de Deus continua dizendo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos. O reino de Deus, ele é absoluto, não é para estar convivendo com o outro. Os outros foram esmiuçados,
os outros foram consumidos pelo reino que se levantou nos dias dos reis de ferro. No versículo que eu li antes, eles foram quebrados, esmiuçados e foram levados pela pagana, não se deixando vestígio dele. Não vai ter Império Romano ressuscitado, porque não tem vestígio dele na palavra de Deus. Isso é uma ideia que criou aí, faz um certo sentido, mas biblicamente ela não tem condição de se manter. Vão até tentar imitar, tentar fazer alguma coisa meio parecida para reviver, mas não vai ressuscitar coisa nenhuma, porque os vestígios já se foram. Não vai conseguir ressuscitar, porque este reino que o quebrou, já o consumiu. Vão tentar fazer algo novo, parecido com o que já foi consumido, que não existe. E muita gente falando que ele vai ser ressuscitado. Não é nada disso. Pois a palavra de Deus ela é muito clara. Amém? E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos. E o que é mais glorioso, será estabelecido para sempre, ou seja, eterno. Sabe o que é isso? Deus eterno, que providenciou uma salvação eterna, um perdão eterno, uma glória eterna, também tem um reino eterno, onde os seus súditos reinarão com ele. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que vencerão os que estão com ele, como se levantarem contra ele. Os escolhidos, eleitos e fiéis vão vencer com o Senhor Jesus. Vão tentar fazer uma colisão para derrotá-lo. É impossível, porque ele consome e esmiuça os reinos. Ele foi estabelecido para sempre. E ele nos chamou para sermos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua, luz maravilhosa. Este reino, ele é eterno. A vitória é eterna. Quando a besta receber poder de 10 reis que vão tentar, o Senhor ele vai vencer e vão vencer com os senhores que estiverem com ele, chamados, eleitos e fiéis. E eu quero que você esteja nesse grupo vencedor. A história deste mundo já tem um destino, já tem um desfecho. O reino já foi estabelecido. O rei já pisou nessa terra. Voltará a pisar novamente. Ele não vai implantar o reino dele aqui. O reino dele já está aqui. Desde o dia que ele andou aqui, desde o dia que João Batista pregou, já ficaram sabendo que o reino de Deus já estava aqui, no meio do povo. O que querem é perturbação. E eu quero dizer para você que grupo nenhum tem um poder nas mãos deste mundo. Nenhuma sociedade secreta, nenhum grupo fechado, nenhum grupo hermético, nada disso. Porque quando o Senhor Jesus, ele falou, ó, basta, passa tudo. A Bíblia fala que o ímpio foi criado para o dia do mal. O ímpio foi criado para o dia do mal. Então, tá fazendo isso, tá fazendo... Não, ele está fazendo o quê?
Eles estão cumprindo, não é uma agenda global, eles estão cumprindo a agenda de Deus, para que a palavra de Deus se cumpra fielmente. Por isso que é maravilhoso ler a Bíblia, estudar a Bíblia, né? Meditar na Bíblia, ser conduzido por ela, que aí você não é enganado. Quero dizer para você o seguinte, Pilatos falou assim para Jesus, olha, eu tenho poder sobre você. Ele falou, nenhum poder te teria dado se não fosse consentido. Nem morte tem poder sobre o Senhor Jesus, nem a morte vai ter poder sobre nós, porque quem morrer vai ressuscitar. E ele nos chama, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, fala que por estas coisas nós somos mais do que vencedores. Nem morte, nem largura, nem altura, nem profundidade, nem fome, nem nudez, nem frio, nem nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por estas coisas nós somos mais do que vencedores. Senhor Jesus, ele falou, olha, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Às vezes você pensa que não tem uma função, é mais um qualquer. Não é não, você é luz e você é sal. Né? E você foi chamado, foi para isso. Você tem uma função importante no reino. Você tem uma condição importante no reino para alumiar esta terra e para salgar esta terra, para dar sabor, para não deixar que a coisa, que ela se deteriore. Eu gostaria que você pensasse nisso nessa noite. De que lado você está? O que se acontecer daqui a pouco com você, para onde você irá? A responsabilidade é minha de pregar e a responsabilidade agora é tua de decidir. O que você pensa, o que você quer, o que você acha, mas eu quero dizer que todas estas coisas, elas devem convergir para o Senhor Jesus. Tem um lado vencedor, descrito para o final da história. O céu passará com grande estrondo, até o céu vai passar, e os elementos ardendo em fogo aqui nesta terra se desfarão, também vai pegar fogo. Depois Deus ele vai criar um novo céu e uma nova terra. Um novo estado de coisas, onde habita a justiça de Deus. Gostaria que você pensasse nisso nessa noite. Que esta mensagem não se fosse esquecida daqui a pouco, mas que ela tivesse te alumiando, te despertando, para você ver o momento sério em que você está inserido, em que este mundo está inserido, as nações estão inseridas. Você já percebeu que o ódio no meio do povo aumentou? Por quê? Fala-se tanto em democracia, que agora se você tiver uma opinião contrária, o ódio, a ira se manifesta. Não consegue mais nem ouvir uma opinião contrária, a coisa desandou no mundo. E isso não é por acaso, isso é bíblico. Isso aqui é bíblico. O ódio descambou. De 10 anos para cá, o ódio foi institucionalizado a ponto de ninguém suportar ouvir uma opinião contrária à sua. E aí começa a dizer, né? Não aguento ouvir. E isso aí tem uma origem, e essa origem, ela veio do inimigo das nossas almas.
Está cada vez mais difícil do ser humano se amar. Está cada vez mais difícil de ter fé. Né? E a esperança em quê? Isso aí não é à toa. Isso aqui é cumprimento da palavra de Deus. Dentro da igreja isso existe também. Se você tiver uma opinião contrária, é briga. Ou seja, o diabo ele colocou um ódio em ideologias políticas que agora as pessoas não se suportam. E isso não tem muito tempo. Só pense nisso, porque você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ser conforme, e você é conforme a imagem e semelhança do Senhor, a semelhança de Deus, com fim para sermos, com a finalidade para sermos conforme a sua glória, diz o apóstolo Paulo em Efésios 1. Nós os que primeiro esperamos em Cristo. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Vamos orar para terminar? Segunda-feira estaremos aqui pela misericórdia do Senhor para pregar o Evangelho. Desde já agradeço a todos, inclusive aqueles que entrarem posteriormente. Todos os irmãos que entraram aí, eu não consigo ler, não é? Mas assim mesmo quero expressar o meu carinho, a gratidão a Deus pela vida de vocês e por estar aqui, por estarem conosco aqui comigo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre, exaltado seja o Senhor. Te agradeço, ó Pai, pela pregação do Evangelho, pela exposição da tua palavra, pelo teu Santo Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, pela mensagem que foi enviada, e certamente ela prosperará para aquilo que foi enviada. Pela saúde que temos, eu quero entregar também o meu primo Benoni nas tuas mãos mais uma vez. Quero entregar a cada irmão que está presente, cada irmão e irmã que entrarão depois, ó Pai, para assistir essa live. Então, Pastor Ferreira, em tuas mãos, onde ele estiver agora viajando, guarda e livra-o de todo o mal. E dá-nos uma semana abençoada, preserva-nos para a honra e glória do teu santo nome. Esta é a oração que eu te faço com fé e por fé. Quero entregar também a irmã Deusdete Maria, que pediu oração. Ó Senhor, fala com ela, toca nela pela saúde, pela família, que o Senhor possa estar abençoando-a, que o Senhor possa estar curando, ó Pai, trazendo, ó Deus, saúde plena para a família dela, para ela também, ó Pai, e por aqueles que estiverem necessitados da cura de Deus. Eu creio, Senhor, eu te peço com fé, e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Levante as mãos e vamos dar a bênção apostólica. E agora, irmãos, que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco, desde agora e para sempre. Todos nós digamos amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.